Olá, boa tarde a todos. Iniciamos mais um programa Oficina da Mente aqui pela TV Mundo Maior e também pela Rádio Boa Nova. Eu, Samira Baron, juntamente com Humberto Pazian. Boa tarde, Humberto. Boa tarde, Samira. Boa tarde, ouvinte, amigos, telespectadores. Uma alegria sempre poder participar aqui do programa Oficina da Mente com vocês. É isso aí. E às segundas-feiras, às 16 horas, estamos aqui apresentando o programa Oficina da Mente. E nós também trabalhamos no Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian, que é o IDHP. Fica aqui em São Paulo, né, Pazian? Aqui em São Paulo, aqui é Guarulhos, né? Não é São Paulo. Fica aí em São Paulo e atendemos como terapeutas, né? Somos terapeutas, eu terapeuta corporal, Pazian psicoterapeuta e acupunturista também, certo? Isso. Quem quiser saber mais é só acessar o nosso site pazian.com.br. Lá tem telefone, tem Fale Conosco. E aliás, quem não é de São Paulo, né, mesmo cidades vizinhas, nós temos muitos clientes que fazem um tratamento com a gente de psicoterapia através da internet, através dos aplicativos, né, do Skype, do WhatsApp. Então, quem quiser se informar, como já disse, é pazian.com.br ou o telefone 11 2591 9876. Pronto. Ok, isso aí. E hoje, pessoal, nós falaremos sobre ambição. O que você acha? Ser ambicioso, ambiciosa é bom ou ruim? Então, conte pra gente através da nossa página no Facebook, que é facebook.com/TV Mundo Maior, ou através do WhatsApp, que é o número é 011 99643 3827 99643 3827. Vamos lá? Não é para responder agora, espera um pouquinho. Você não perguntou nada, então? Eu perguntei. Perguntou para todo mundo, não para mim. Então, pessoal, o que é ambição? Né? Então, nós temos dois significados, Pazian, duas definições no dicionário que são bem esclarecedoras já de antemão. Então, uma delas é: ambição é o desejo desmedido pelo poder, pelo dinheiro, pelos bens materiais e etc., como cobiça, tá? A outra é a obstinação intensa para conseguir determinado propósito, a vontade de alcançar o sucesso, como uma pretensão. Pretensão de... Tá. Né? Eu achei bem distintos, sim, né? Mostra sim. direitinho pra gente. Foi muito bom. O polo positivo e o negativo. Foi muito bom você ter pego as duas definições, porque muitas vezes ambição é visto de uma forma negativa, pejorativa. Aquela pessoa ambiciosa, né? Parece que a ambição tem alguma coisa a ver com querer ter o que o outro tem, né? Nesse sentido. Isso é inveja. Sim. E nós julgamos, né, essas pessoas ambiciosas, geralmente ou como invejosas ou também egoístas. Também. Né? Aquelas que só pensam no seu objetivo, tem aquela coisa na cabeça e não olham para o lado. Então, é sobre isso que a gente vai falar. Sim. Porque a gente vai falar o que acontece com essas pessoas, o que elas têm de bom, alguns exemplos também, né, aqui. Então, para a gente poder desmembrar esse assunto, tá? O que eu separei, parece que até mesmo essas pessoas mais ambiciosas, mais convictas no que elas querem, muitas vezes elas são julgadas não só por isso, mas pela falta de fé religiosa. Falta de fé em algo que transcende, né? Em algo maior. Eu falando sobre todas as religiões.
parece que elas só confiam, só têm fé nelas mesmas. Porque eu confio, eu queria saber se isso é realmente verdade. O que acontece com essas pessoas? Não, é mentira, Samira. Elas andam, tem sempre lado a lado, vai de pessoa para pessoa. Como que é? Eu não vejo, Samira, dessa forma, né? Que a pessoa ambiciosa, ela não tem assim um sectarismo, não tem uma religião, não tem. Eu acho que existem, né? Também pessoas. Quando a gente diz ambiciosa, muitas vezes a gente desqualifica como religiosa, vai. Não, a pessoa ambiciosa só pensa nela, não tem religião. É aquele significado negativo da palavra ambição, vamos dizer assim. Mas eu entendo que a pessoa que alia a religião às suas ambições, ela tem mais chance de estar no caminho correto. Então, por exemplo, a pessoa coloca como ambição ser, por exemplo, presidente de uma empresa. Ele começa ali num cargo menor e ele fala, não, eu vou me aperfeiçoar, eu vou trabalhar bastante, eu quero ser presidente dessa empresa multinacional. Essa é a minha ambição. Sim. Muito bem. É uma ambição boa ou uma ambição ruim? Depende da maneira que ele vai fazer para chegar nesse local que ele quer. Depende das ferramentas que ele vai utilizar. Então, vamos supor que ele tenha religião, uma boa religião. Quer dizer, todas as religiões são boas, tá bom? Vamos supor que ele siga a sua religião. Então, ele vai ver que nós devemos fazer para o próximo aquilo que queremos para nós. Então, ele não vai tentar puxar o tapete de ninguém, ele não vai criar nenhum... ele não fará assim, nada que colabore para o desmérito das pessoas, não fará fuxico, nem falso testemunho. Ele vai cuidar dele mesmo, ele vai ser determinado, ele vai estudar, vai trabalhar, vai aproveitar todas as oportunidades e vai tentar galgar esse caminho de uma forma correta. Se ele não tiver religião, tá? E qual escrúpulo que ele terá? Qual será o suporte religioso que ele terá? Não quer dizer que as pessoas que não têm uma fé são inescrupulosas, não é isso. Estou dando um exemplo aqui. Mas se ela não tiver e tiver uma má índole, não tem uma religião como suporte, né? Ela pode dar chapéu, puxar tapete, realizar atos assim meio obscuros para tentar conseguir. Então, eu acho que aí você define bem o que seria os dois tipos de ambição. Ambos têm o mesmo tipo, eles querem chegar ao topo. Ali. Isso, ao topo. Só que um vai agir de uma forma, com seu próprio esforço. E outro vai tentar usar de tudo que tiver ao alcance dele, prejudicando ou não outras pessoas. E no caso, se é uma pessoa de boa índole e quer fazer tem como um objetivo maior fazer o bem para as pessoas de alguma maneira, sei lá, construir um centro de caridade, alguma coisa assim, sabe, do tipo. E aí nesse meio tempo aí, nesse desmembrar desse planejamento dela, acontecem algumas coisas porque ela lida com outras pessoas e etc, né, que a gente sabe. Então, acaba acontecendo alguma coisinha aí no meio que não é muito legal, sabe? Alguma outra pessoa entra para viabilizar rápido aquela X contrato que ela tenha, sabe? Algum exemplo. Por exemplo, algum contrato, alguma coisa. Mas no final ela consegue executar e ser bem sucedido nesse projeto. Ela foi uma pessoa ambiciosa, boa ou ruim? Porque no meio do caminho teve alguma coisa, alguns obstáculos que não foi bem em nome da ambição, ela... Não, está muito amplo isso, né? Não tô conseguindo pegar seu pensamento. Eu digo assim, qualquer projeto que a pessoa tenha, se for um projeto bom e ela for uma pessoa boa, o que se pode dizer a respeito da ambição dela
é que ela tem que ser determinada. Se ela é ambiciosa, provavelmente ela é determinada. E os contratempos que surgirem, que são inevitáveis, vai fortalecê-la, ela vai superar. A forma como ela lidar com esses, né, com esses problemas, com esses ajustes, é que vai mostrar a índole dela. Né? Se ela soubesse, você falou de uma casa de caridade. Geralmente a pessoa que vai num projeto desse é uma pessoa preparada para o bem, ou deveria sê-lo, né? Preparada para o bem. Se nesse projeto, nessa ambição de criar um grande centro de caridade, de fraternidade, nos primeiros contratempos, as pessoas que aparecem, se ela agir de uma forma muito cruel, aí seria talvez é isso que você está perguntando, se ela agir de uma forma muito cruel, confusão, elimina essas pessoas, aí é uma ambição, quer dizer, o objetivo pode ser bom, mas ela não está sendo... Não vale, né? Isso. É isso que eu queria... Aí muda um pouquinho de posição. Não vale o que você quer, aquela ambição eu vou tão destruir grande, 10 pessoas para conseguir depois lá na frente ajudar. Está incoerente, né? Muito incoerente isso. Então, que é uma coisa muito abrangente, né, Samira? Nesses casos, como vai da índole da pessoa, um grande objetivo e etc., o plano espiritual sempre ajuda e sabe o que fazer também, né? Vamos dar um exemplo prático, eu vou pegar seu pensamento prático. Vamos falar de uma casa espírita, tá? Vamos lá, casa espírita é onde os espíritas se aglutinam para estudar, para trocar experiências, para auxiliar, para praticar o que aprende do espiritismo. Alguém ou algumas pessoas iniciaram uma casa espírita com uma orientação espiritual e se colocaram a trabalhar. São raras as casas espíritas que não tiveram problemas no transcurso da sua existência. São raras. Controvérsias, pessoas que querem que sigam um outro caminho, de um outro jeito. Então, aí vale a ambição. Aí acho que dá para a gente medir bem a ambição de cada um. A pessoa que está dirigindo, as pessoas que naquele momento estão dirigindo, elas têm que ter ambição. A ambição de levar aquela casa avante, de levar aquela casa com sucesso, no intuito de seguir as orientações iniciais, né? Para que ela foi construída. Então tem que ter a ambição de levar à frente. Mas muitas vezes algumas pessoas entram com ambição também, mas ambições diferentes, por exemplo, de querer ser o dirigente, de querer ser o presidente da casa, porque ele se julga com maiores condições do que aquele presidente ou daquela direção que está. Isso é muito comum. Aí são ambições, então, os dois têm boas ambições de levar a casa avante. Maravilha. Tá, mas vem cá. Como é que fica a casa? Como é que fica a parte espiritual? Como é que ficam os frequentadores? Como é que vai ficar esse racha? Quem é que está ocasionando isso? Por melhor que seja a boa intenção, será que essa boa intenção não está causando um grande rombo espiritual? Uma falha na harmonia da casa, um rompimento? Uma abertura. Então, isso tem que ser analisado pela pessoa ou pelas pessoas envolvidas, muitas vezes um consenso. Olha, a minha ambição é essa, a sua é essa, embora a ambição não se fale, né? A pessoa tem que sentir. Mas vamos tentar organizar para não ter confusão a casa, ou vamos dar uma paradinha, vamos resolver lá na frente. E geralmente não é o que acontece, acaba tendo problemas mesmo, né? Racha e resolve-se. E muitas pessoas perguntam às vezes, poxa, mas a casa não tinha proteção espiritual? Sim, tinha e tem. Por isso que aconteceu. Então às vezes eu penso dessa forma, que tudo o que acontece é ação e reação. Não tem, não, vamos limpar a barra deles porque eles são bonzinhos, né? Eles começaram essa casa espírita, vamos deixar... Não estão criando. Tem que sofrer as consequências para aprender. Aprender que o que pode e o que não pode ser feito. Mas vai destruir a casa. Não vai destruir a casa. Vai ter um probleminha, mas aquilo vão sair todos mais fortalecidos. Sim. Assim como na casa espírita, as nações... Veja o que está acontecendo com o Brasil. Já faz alguns anos. Esse tumulto que está havendo. Não veja como coisa ruim. Os valores estão sendo repensados, as pessoas estão ponderando, muita confusão.
Mas dessa confusão, desse caos, vai sair um tempo bom, dessa tempestade vai vir depois o solzinho. Eu tenho certeza que todos nós vamos avaliar, refletir, e essa geração que está vindo, já está vindo para mudar os rumos do nosso planeta. Acredito muito nisso, já que nós estamos falando de ambição, e a gente vê que nós estamos os dois lados, né, dela. Sim, e inclusive eu tinha até elencado alguns exemplos de pessoas ambiciosas. Queria que você me dissesse se... Você trouxe o quê? A lista do mundo? Só foram, não, alguns exemplos só. Nós temos bilhões de pessoas ambiciosas. Então, mas algumas. Algumas? Gandhi, por exemplo. Gandhi? Mahatma Gandhi. Foi ambicioso no seu objetivo pela paz no mundo? Olha, Mahatma, uma alma que eu gosto muito, admiro muito, li muito a respeito, já meditei, refleti muito a respeito de Gandhi. E se nós vamos pensar no termo vulgar, né, na ambição, como já falamos, ele era ambicioso? Não, não era ambicioso. Mas pelo lado bom da história, sim, Samira, eu acho. Está parecendo aquele programa de tirar o chapéu. Eu tiro o chapéu para o Gandhi. Está parecendo isso. Não é? Ele tinha assim, uma grande ambição. Veja, um sujeito discriminado pela cor, discriminado pela cultura. Pela cultura. Considerado... Oi? Cultura essa? Do quê? A cultura dele, hindu? Ah, sim, porque a Índia era dominada, né, pelo Reino Unido, então eles eram considerados pessoas diferentes, uma cultura inferior. E Gandhi se formou em direito e sem usar armas, apenas com as suas ideias. A ambição dele foi de quê? De libertar a Índia, né, a independência da Índia. Não é ambicioso? Lógico que é. Foi e conseguiu. Através da rinça, da não violência. Vou fazer isso sem dar um tiro, sem dizer uma blasfêmia, sem mentir. A minha única arma será o jejum e a verdade. Se falasse, então, que é isso, né? Vai sumir. Não, conseguiu. Mas morreram pessoas. Morreram nesse processo, mas conseguiu. Então, sim, nossa, e que ambição. Ok. Ganhei, tirei o chapéu pro Gandhi. Agora, em outras pessoas aqui, eu até lembrei de um, a gente já está indo para o intervalo, por isso que eu vou falar dele. Por conta da Copa, lembrei do Cristiano Ronaldo. O que tem? Ele, eu acho que é um exemplo de ambição. De gente com foco, e ele vai conseguir o objetivo dele. Você sabe que engraçado como tudo é a imagem que a gente faz, né? Eu vi as imagens do Cristiano Ronaldo, tudo, eu falei, nossa, como ele é convencido. Aí um dia uma emissora colocou a vida dele. E aí que eu vi que ele veio de origem humilde, eu me senti até envergonhado do que eu havia pensado a respeito. Eu comecei a valorizar essa pessoa, né? Então, eu vou tirar o chapéu também, né? Pro Cristiano o Raul Gil, que me perdoe plagiar o programa dele, mas vou tirar o chapéu também, porque é uma pessoa que tem uma índole boa, né? Sim. E é muito ambicioso, e vai chegar longe. Sim, vai. A gente vai acompanhando Cristiano Ronaldo e outras personalidades mais, né? Tá. Enquanto isso, a gente vai fazer um intervalo. Eu vou dar uma olhadinha nas participações de vocês pelo WhatsApp, pelo Facebook, e a gente volta já interagindo com vocês, tá bom? Então, um minutinho, menos de um minuto, a gente já volta. E eu tinha uma função que o teto das Kombi, das peruas, era preciso consertar, desamassar os pontos das soldas. Foi assim, que batendo, voou uma lasquinha do martelo e atingiu o meu olho.
da grandeza do Espiritismo é desarmar a pessoa ignorante, que eles passam uma doçura e um ensinamento em que a pessoa realmente vê a verdade ali. Eu já achei bastante importante a rádio, porque ela é uma faculdade, não uma escola, e a TV Mundo Maior está nascendo aí, não vamos deixar ela morrer. Vamos ajudar da maneira que a gente puder. Todos os filhos de Deus, rico, pobre, pode, de alguma forma, dar a sua contribuição. A Mundo Maior Editora traz para você as principais obras da codificação espírita com novo visual. O Livro dos Espíritos, formado de perguntas e respostas, aborda questões profundas sobre a vida após a morte, fé e razão. O Livro dos Médiuns, o intercâmbio do mundo visível com o invisível, esclarecendo dúvidas sobre as práticas mediúnicas. O Evangelho segundo o Espiritismo, os ensinamentos morais do Cristo e a sua aplicação às diversas situações da vida. A Gênese, os milagres, as predições e as diversas questões de ordem filosófica e científica sob a ótica profunda do Espiritismo. O Céu e o Inferno, uma visão reflexiva e racional a respeito da justiça divina à luz do conhecimento espírita. Obras Póstumas, uma compilação de escritos do codificador da doutrina espírita Allan Kardec, lançada póstumamente em Paris. Informações 0 operadora 11 4966 5775 ou acesse o site www.mundomaior.com.br. Olá, voltamos com o nosso programa Oficina da Mente, aqui na TV Mundo Maior e também na Rádio Boa Nova. Então, antes da gente voltar ao nosso tema, eu queria falar para vocês sobre o nosso 16º Encontro Amigos da Boa Nova, que os ingressos estão acabando, o dia está chegando, que é o dia 21 de abril, né? E hoje já estamos no dia 9, é isso? Dia 9 já, né? Já está chegando, então, gente, você que quer conhecer mais, né, sobre a equipe, né, os comunicadores, conhecer outras pessoas que são amigos assim como você, então participe, procure saber como adquirir o ingresso, como chegar até o local, ligue no 4966-5775, 4966-5775 e participe. Samira, você tem uma boa memória. Você sabe que se fosse eu, ia dar o telefone completamente errado, né? Ia dar outro, né? Ia dar outro, como já fiz. Já fiz uma vez. É, por isso que eu dei o exemplo. Gente, então deixa eu dar um alô para o pessoal do Facebook. Yolande Villanova, olá, boa tarde. Francisca Gomes, boa tarde, Francisca. Zilá Sauer, boa tarde. Como é bom ver vocês. Obrigada, Zilá, bom tê-la conosco também. Cristina, boa tarde. Sou Wagner de Almeida, de São Manuel, São Paulo. Boa tarde, Wagner. O Wagner Pazian comentou sobre aquela explanação que eu disse, né, da pessoa querer fazer ter um objetivo de uma estrutura de caridade, e etc. ter um enrosco no meio. Creio ter entendido o pensamento da moça que fez a pergunta. O nome da moça que ele fala... Ele já fala aqui embaixo. É Samira. Seria conseguir um bem final por meios um tanto escuso.
Isso seria o mesmo que dizer que os fins justificam os meios. Nesse caso, faltaria fidelidade com o princípio. É isso aí. O Wagner de Almeida, ele tem participado, todos participam muito bem, mas eu vejo que ele dá pincelada assim, bem legal. Obrigado, isso viu, Wagner? Ajuda quem entra depois, né? Isso, quem lê aqui depois. Quem lê também, então, obrigada, Wagner. Irene Luz, boa tarde. Então, e temos também algumas participações pelo WhatsApp, Paziano. Vai. A Soraya, de São Bernardo do Campo, ela comenta, conheço muitas pessoas, não, São Bernardo, tá? Desculpa, é de São Bernardo, não sei qual, se é do campo. Do campo, da praia, da cidade, vai saber. Tá bom, tá bom. Conheço muitas pessoas que passam por cima de todos para alcançarem um lugar ao sol, pessoas que não se importam com nada. Isso seria ambição? Não, aí pode ser egoísmo, pode ser um monte de coisa, coisinhas e pode ruins juntas. Também ser ambição. Então, veja, que nós colocamos aqui no princípio, quando a pessoa coloca um objetivo, ela quer chegar naquele objetivo, e ela não mede esforços, não só no sentido dos seus esforços, mas em prejudicar quem quer que seja, né? Se tiver ou não que prejudicar a pessoa. Isso daí não pesa para ela, ela vai tentar atingir seus objetivos. E aí junta-se ambição com um monte de outros sentimentos ruins, né? Mas eu acho que aqui a análise, claro, que quando a gente analisa as outras pessoas, é muito mais fácil. Então é facílimo para nós, né, analisar. O terapeuta é uma profissão facílima, viu, gente? A gente analisa a vida de todo mundo. O difícil é olhar no espelho, quando nós começamos a analisar os nossos objetivos, né, as nossas linhas de trabalho. Será que isso que eu estou objetivando, será que eu não estou prejudicando ninguém? E aí, se estiver, é difícil, viu, gente? Mas também ele não faz nada para melhorar. Mas ela não se coça. Nós começamos a dar desculpas, né, para aquele nosso objetivo. Então, é a hora de parar e seguir o manual. O manual de funcionamento nosso chama-se Evangelho. Eu já ouvi algumas vezes, né, das pessoas, mas eu já li o Evangelho várias vezes. Muito bom, ler de novo, porque cada vez que a gente faz uma reflexão sobre o Evangelho, nos colocando no que ali está sendo ensinado, nós começamos a comparar com a nossa vida, com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, né? Como é que nós estamos em relação a ele. E sempre dá para perceber que dá para mudar, que tem que mudar e há um espaço para mudarmos. Então, é isso. Muito bem. Seu Carlos, de Ponte Grande, Guarulhos, diz: por muito tempo achei que fosse negativo ter ambição, mas com o passar do tempo percebi que preciso ter ambição para conquistar os meus objetivos. É isso mesmo, é isso mesmo. É a pretensão, né, que a gente falou. E igual o seu Carlos, muita gente ainda, seu Carlos, acreditam que a ambição é uma coisa somente ruim, né? Então colocam como virtude. Aquela pessoa não tem ambição, ela não é ambiciosa. Então, eu entendo que ela não é ambiciosa no sentido pejorativo da palavra, né, como nós estamos colocando aqui. Mas, eu não sei se você vai perguntar alguma coisa a respeito, mas não ter ambição também, ambição nenhuma, é complicado, hein? Eu acho que tem que ser repensado isso, que a pessoa pode ficar parada. Vamos falar já. Deixa eu só falar esse comentário da Renata, de Recife, Pernambuco. Ela disse que ela deixou de frequentar o centro espírita porque muitos frequentadores achavam que eram donos do centro. E quando ela acha que quando a pessoa vai, procura, né, um centro espírita, ela vai porque precisa de apoio espiritual. E não saber o cargo de cada pessoa, o que ela faz ou deixa de fazer. Bom, aqui eu tenho que fazer uma colocação dos dois lados. Eu acho que muitas vezes os dois lados estão errados, muitas vezes os dois lados estão certos. Uma casa, para ter uma linha correta, ela tem que ter uma boa direção. Ela tem que ter os objetivos e um planejamento para que todo mundo entenda. E não dá mais para dizer, não,
É o seu fulano que toma conta, a dona fulana, e ninguém pode palpitar. Porque se a casa cresce, as pessoas querem pelo menos saber as diretrizes, né? Então, quando todo mundo segue a mesma linha, não tem problema. Quando a coisa fica meio perdida, ou quando se delega demais, aí começa a dar problema. Porque uma casa espírita, ela é espírita nos seus fundamentos, no seu trabalho, na sua projeção. Mas quem está ali administrando são espíritos encarnados, né? Então são seres humanos aqui encarnados com os seus defeitos, com as suas imperfeições, com os seus medos e com os seus sentimentos um tanto quanto negativos às vezes. Então muitas vezes a pessoa recebe um cargo administrativo na casa espírita, e aquilo mexe com coisas até do passado. Até então era uma pessoa tranquila, humilde, normal, mas aquilo mexe com sentimentos que estavam adormecidos, com arrogância, com prepotência. E tudo isso tem um motivo de ser. Muitas vezes o plano direciona aquilo para ser um teste para a pessoa, uma nova oportunidade. Talvez em outras vidas, ou nessa mesmo, tenha tido essa experiência, não tenha sido muito bom, não foi bom para ele, então passa um pouco, aprende, né, a filosofia espírita, o ensinamento espírita, e aí é uma oportunidade para colocar em prática. Então o atrito, nesses momentos, ele é salutar para que ambas as partes observem. Então, também para quem vem em busca de auxílio, às vezes tem que... Eu já vi gente ficar nervosa porque quer ser atendida no dia, quer a consulta espiritual no dia, quer falar com o dirigente no dia, e não dá, existe uma programação. Tem casos que dizem assim, olha, tem que vir 2, 3 vezes para poder receber uma orientação, uma consulta, por quê? Senão fica aquela coisa de ler a borra do café, né? Vai lá, o que eu tenho? Tá, volta daqui 1 ano. Tem que ouvir o evangelho, é norma de cada casa. E a pessoa não aceita, ou quer furar a fila da orientação. Então, por isso que eu digo, há casos e casos. Mas nós temos que nos pautar no evangelho. Olha, volta para o evangelho. Como é que eu devo proceder? Eu estou irritado, estou no meu direito? Mas será que a minha irritação não dá para segurar um pouquinho? Será que a pessoa não está num bom dia? Tanto de um lado como do outro pensando. E sempre, gente, sempre o bom senso. Quer dizer, não é fácil vivermos sempre seguindo o bom senso, mas a gente já está em condições, já estamos em condição de tentarmos. Ou de voltar, né? Voltar atrás, sim, voltar atrás quantas vezes forem necessárias. Eu adoro voltar atrás quando estou errado, sabia? Eu me sinto bem, eu falo, olha, se eu continuasse tesudo indo em frente, eu ia me ferrar, então deixa eu voltar atrás, que pelo menos eu não faço mais bobagem. Tá certo, tá certo. E falando um pouquinho sobre o comentário do Carlos, sobre ter ou não ter ambição. Tá. É ruim não ter ambição? Não ter, a pessoa chega a sofrer ou não, para ela tá bom ali. Eu não posso afirmar que não ter ambição é ruim. Todas as pessoas têm que ter ambição. Não. Eu acho que tem pessoas que podem conviver numa boa. A pessoa que ela se sente plena, realizada, ela pode responder, não, minha ambição era me sentir bem, eu já me sinto bem. Pronto. Tá? Porque da minha pergunta também. Na definição que eu li no comecinho, ele fala como se fosse um sentimento intenso. Tanto o desejo destemido, sim, quanto a obstinação intensa para conseguir determinado propósito. Então, eu penso que a pessoa ela pode ter um objetivo, mas ela não precisa ser, ou não tenha esse sentimento tão intenso. Sim. Né? Que vá naquele foco, ela pode ter foco, ela pode ter concentração, e os objetivos, as metas que ela quer alcançar na vida. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Vamos pensar. Vamos. O tema do programa é? Ambição. Ambição. Então, vocês conseguem, vocês que estão assistindo e ouvindo, Jesus foi uma pessoa ambiciosa? O que vocês acham? Qualquer um de nós que dê uma resposta é o que nós achamos, tá bom? Vamos pensar bem isso. Esse era um dos meus chapéus. Ah, era? Tirar o chapéu? Bom, o que é que acontece? Eu entendo que Jesus, ele viveu numa boa, nesse estado que eu disse, pleno.
Ele sabia, ele tinha certeza, acredito que ele sabia exatamente o que cada coisa, em que cada momento aconteceria, o que cada pessoa faria. Eu acho que é um sentimento de plenitude que nosso cérebro não consegue captar. Então, falar que ele era ambicioso, não, ele simplesmente sabia. E ele tinha, e teria, e terá o que ele bem entender, tá certo? Então, voltando para cá, para o ser humano normal, como todos nós, é como eu disse, se tiver alguém que fala, não, eu estou satisfeito com o que eu tenho, estou satisfeito com o que eu sou, por que ele vai ser ambicioso? Presta bem atenção. Ele está satisfeito com o que ele tem e com aquilo que ele é. Então, se ele já tem essa satisfação, ele se sente pleno, autorrealizado, ele não precisa ser ambicioso. O que acontece é que a pessoa diz isso. Eu estou satisfeito com o que eu tenho e o que eu sou. Mas ele não sente isso. É uma justificativa que ele dá muitas vezes pela falta de ambição. Ele está na zona de conforto. Tá? Então é uma justificativa. Eu não tenho vontade de mexer um dedo para sair daqui. Não, eu estou bom. Mas você está com fome, você não quer comer? Não, deixa quieto. Aí você põe comida e ele come até o prato. É um exemplo, tá bom? Então, quem avalia isso? Cada pessoa. Então, para aquele que realmente se sente pleno, eu acredito que a ambição é desnecessária. Mas se ele estiver sendo falso com ele mesmo, não precisa explicar, né? Pegou? Peguei. Muito Tá bem. certo. E essa ambição, esse sentimento, ela pode ser, ela vem de criação? A família, os pais são ambiciosos, né? A mãe é ambiciosa, ou não vem da genética? Não sei, estou chutando, Olha, tá? não, sei. eu acho que Ou pode se- haver uma ou se a- influência. ou se a pessoa nasce... Pode haver uma influência da família, pode haver vamos chamar de genética espiritual, ela pode trazer isso na sua essência espiritual, né, no seu espírito, isso é uma característica de sua alma, ela pode adquirir isso em vida, através dos seus relacionamentos, através da vida, pode ser uma série de fatores, né? Mas tanto aumentando ou diminuindo, isso pode acontecer na vida, de acordo com os valores de cada um. Se ela atingir aquilo que lhe traga paz e espírito, ela pode dizer, não tenho mais sentimento, para mim tá bom. É difícil, né? É difícil. A gente pensar na educação, né? Do outro. Como que você se chegou num estado, né, que você diz, não, que eu estou bem assim, estou ótima, não preciso mais ter ambição, mas meu filho está crescendo. O que eu ensino vou passar para ele? Isso. Porque ele vai ver o exemplo, né? Samira, nós fomos criados numa sociedade que dizia assim, você tem que ser o melhor. Sim. Você, aluno, vai ganhar uma medalhinha na escola do primeiro lugar. Você não ganhou medalhinha? 40 alunos, ou seja, 1 realizado, 39 frustrados. Você vai para a faculdade, você não consegue entrar, 200 mil pessoas tentando 100 vagas, né? Você não conseguiu? Se eles conseguiram... Gente, isso frustra, cria padrões negativos. Então, isso é treinar a pessoa para ser ambiciosa? Eu acho que é a forma de colocar. Você tem condições? Tem. Todos que estão aí têm condições. Mas se você não conseguir, há outros caminhos. Você vai tentar e vai conseguir outras coisas. Ou de outra maneira, né? De outra Chegar maneira, no mesmo lugar isso. de outra maneira. É preparar, no meu entendimento, preparar as crianças e os jovens para um mundo mais fraterno, porque isso gera divisões. Fica os derrotados contra os vitoriosos, quando na verdade aqueles que entraram, por exemplo, tiraram as melhores notas e conseguiram entrar na faculdade, não serão vitoriosos muitas vezes na vida. E aquele que foi um fracassado em notas e tudo, é uma pessoa vitoriosa, uma pessoa feliz, uma pessoa que se sente bem. Então esses valores têm que ser mudados. As famílias têm que incentivar as crianças na autoestima, na valorização de si e das outras pessoas. Eu acho que o instinto
de fraternidade tem que ser alimentado, preservado e estimulado nas crianças. Isso aí, eu também acho. Muito bom. A Fatinha Brito também nos acompanha pelo Facebook, um beijo. Vera Leal também. Sônia Maria também. Thelma Honorato. Sônia Belíssimo também. Um beijo a todos, tá? Boa tarde. E a Alaide Ana Silva, do Tucuruvi, nos acompanha, acredito, pela rádio, né? Que ela diz que está na escuta e adora o programa. Obrigada, Alaide. E a Ágata, de Rio Grande do Sul, ela comenta que, na opinião dela, quem não tem ambição na vida não tem motivação para viver. Pessoas sem ambição, para mim, são pessoas mornas. Mas é como, é Ágata, né? É. E o Ágata, é como nós comentamos, né? Depende, a motivação de viver, eu digo que é o prazer de viver. Então, tem pessoas que não têm as mesmas ambições, porque se você for entrar no mérito, a gente está dando uma pincelada nisso, né? O que é ambição pela vida? É chegar em algum lugar? Mas se a pessoa acha que está no lugar que ela queria chegar, ela não se sente motivada para atingir outros lugares. Ela está bem ali, mas ela tem motivação para viver, de continuar naquilo que ela está. Até motivação no bem. Se eu quero motivar-me no bem a fazer, eu tenho que sentir alegria nisso. Mas eu não quero chegar em lugar nenhum. Eu já estou bem, fazendo o bem do jeito que eu faço. Mais ou menos isso, né? É uma explicação, não penso dessa forma, estou explicando. É difícil analisar os outros, como eu disse agora há pouco. É melhor a gente analisar o nosso sentimento. Então você pensa desse jeito. Com certeza você tem que ter motivação para viver. Senão, essa tua referência será uma sentença para você. Se você não tiver motivação para viver, não tiver objetivos, né, não tiver esqueci o tema do programa. Ambição. Ambição, desculpe. Se você não tiver essa ambição, você vai se sentir muito mal. Para outras pessoas, não. Ela vai dizer não. E vai ter aquelas que vai dizer que não tem ambição, mas porque estão na zona de conforto, estão mornas, como você mesmo citou. Mas o objetivo dessas pessoas mornas, entre aspas, pode ser se manter. Se for sincero, perfeito. Se não for... Não, eu vou manter, porque eu estou bem assim, porque é difícil manter também. Não é? Se manter bem num estado que você está satisfeito com você, com o que você é, com o que você tem, é super difícil. Então, se ela está bem assim, continue. Mas eu também acredito e caminho dessa maneira, que é preciso um objetivo, é preciso galgar novos... Você imagina, por exemplo, uma empresa, você tem um objetivo e você quer ganhar um espaço no mercado, aí você reúne a tua empresa, passa tudo aquilo e fala, vamos lá, a gente vai conseguir, vamos ganhar espaço, vamos vencer. E as pessoas que falam assim, sei, tá bom assim, para quê? Não tem essa ambição, não. O que acontece? Vão cortar cabeças. Então, numa empresa, a realidade é outra. Então, em cada departamento da vida, a gente tem que analisar o que é ambição e para que serve. Na vida é o que eu estou tentando passar, talvez não tenha conseguido. Na vida é diferente. A vida pessoal, as ambições pessoais, né, no sentido de viver, são diferentes. Depende do que pensa cada um, do que já viveu e do que quer viver. Então, é muito difícil de a gente analisar isso. Mais fácil analisarmos a nós mesmos. E do momento também, né? Sim, porque em toda uma situação. Nós mudamos de objetivo e podemos mudar de objetivo. Quando a gente faz aquela listinha no final do ano, do que a gente quer para o ano seguinte, ela pode mudar no primeiro mês, não é? Sim. A gente tica, risca, apaga, coloca outra coisa e vai em frente. Não podemos? Podemos. A ambição é total. Bom, gente, obrigada pela companhia. Agradeço mais uma vez, mais uma segunda-feira aqui junto conosco. Isso. E espero a próxima semana estarmos juntos novamente. Então, até lá. Muito obrigado a todos. Um beijo.